Podemos afirmar do princípio vital que o animava e que já não anima aquele organismo material, se esse princípio vital conserva sua atitude ou não, só estudos ulteriores nulo poderão informar. A forma visível do corpo não era acidente, correspondia a uma realidade, porque causada pela presença da força vivificante, e a afeição inevitavelmente enlaça não só a verdadeira personalidade do morto, como também o que constitui o seu veículo material, signo e símbolo de tanta beleza e amor. Os símbolos falam ao coração humano e qualquer coisa querida e honrada torna-se algo de valor intrínseco, que não pode ser olhado com indiferença. As velhas bandeiras de um regimento ao qual os homens fizeram o sacrifício de suas vidas, embora trocadas por novas, não se recolhem sem dor de coração. E as pessoas de sensibilidade que contemplam tais relíquias, sentem algum eco do passado e desejam conhecer-lhes história. Quando de um corpo dizemos que está morto, podemos estar falando acertadamente. Mas quando dizemos que uma pessoa está morta, já a nossa expressão se torna ambígua, porque a referência poderá ser apenas ao corpo dessa pessoa e só nesse caso estaremos certos. Mas se há também referência à personalidade, ao caráter, ao que realmente constituía essa pessoa, nesse caso a expressão está morto sofre restrições. A pessoa foi-se, passou pelo corpo e foi-se, como diz Browning no Altvogler, mas não está morta no sentido que aplicamos a palavra morte ao corpo. É justamente esse ausentar-se da personalidade que permite ao corpo morrer, dissolver-se. A personalidade em si não está sujeita à dissolução. Ao contrário, emancipou-se do corpo, libertou-se do peso da matéria. Embora com o destacar-se da carne haja perdido as potencialidades terrestres que o mecanismo corporal lhe conferia, e se essa personalidade ainda pode agir na Terra, será com dificuldade e mediante a cooperação das que ainda não se separaram do corpo. Às vezes tal personalidade pode pôr em ação adequados mecanismos energéticos, mas o mecanismo que em tempo foi o seu, esse está perdido, continua a existir, mas fora de ação, morto. O costume é chamarmos mortos aos que perderam o corpo material. Não mais os consideramos como vivos, porque na linguagem comum vivos só são os que ainda se conservam associados ao corpo material. É nesse sentido que coletivamente falamos dessas personalidades como os mortos. Não devemos ter medo da palavra, nem hesitar em seu emprego, quando os que nos ouvem a recebem neste sentido limitado. Se as ideias associadas à palavra morte fossem sempre judiciosas e sãs, razão nenhuma teríamos para falar da morte compungidamente. Mas o povo, e também os sacerdotes, sempre a usaram tão mal, associando apenas aos fatos físicos do corpo abandonado pela personalidade, que isso tornou admissível, por um tempo, a sua substituição por outras expressões menos ambíguas, como transição ao pensamento. A mudança ainda vale, hoje, como protesto contra a política de aternos a vermes, túmulos e epitáfios, ou a ideia de uma geral ressurreição com o retorno à vida de todos os corpos enterrados. Em antagonismo a essas superstições surge a afirmativa de que a morte não existe. Claro que familiarmente falando, a morte existe, e nada adiantaria negar um fato. Mas ninguém pretende negar fatos. Os que afirmam não haver morte apenas querem desviar o pensamento de um aspecto já muito insistido para pô-lo num outro lado, o que diz respeito à personalidade. O que a expressão não há morte significa que não há extinção. O processo da morte não passa de mera separação entre a alma e o corpo, e com isso a alma liberada do corpo mais ganha do que perde. Só o corpo morre e desagrega-se, mas nem para ele há extinção, há mudança. Já para outra parte, a personalidade, dificilmente admitiremos mudança, exceto no que diz respeito ao ambiente, ao meio. Muito improvável que o caráter e a personalidade estejam sujeitos a súbitas revoluções ou mutações. Potencialmente poderão diferir em virtude das diferenças de oportunidades, mas no momento atual conservam-se os mesmos. Como uma curva,
A curvatura muda, mas sem descontinuidade. Morte não é palavra de Temer, como não é de Temer a palavra nascimento. Nós mudamos de estado ao nascer, penetrando num mundo de ar, sensações e de inúmeras existências. Na morte também mudamos de estado, penetrando num mundo de quê? De éter, penso, onde teremos a sensação de ainda mais numerosas existências. Penetramos numa zona onde a comunhão entre os seres deve recordar isso a que chamamos telepatia, e onde o intercurso dos seres não é ao modo do nosso físico, zona em que a beleza e o conhecimento são mais vividos do que aqui, região em que o progresso é possível e em que há mais admiração, esperança e amor do que aqui. E neste sentido podemos dizer, com Tennyson, os mortos não estão mortos, sim mais vivos. A vida é contínua e as condições da existência em conjunto permanecem as mesmas de antes. As circunstâncias mudam para o indivíduo que merece, mas só no sentido de torná-lo capaz de acesso a um diferente grupo de fatos. A mudança do meio ambiente é subjetiva. Esses fatos diferentes sempre existiram, ao modo das estrelas que estão no céu em pleno dia, mas fora da nossa percepção. Com a passagem, esses fatos novos entram para nossa percepção, e os fatos velhos perdem-se em nossa memória. O universo é um, não dois. Literalmente, não existe o outro mundo. A não ser no sentido restrito em que damos o nome de mundo a outros planetas, não existe outro mundo. O universo é uma unidade. Nele existimos continuamente, por todo o tempo, às vezes, conscientes de um certo modo, outras vezes, conscientes de outro modo. Durante algum tempo, conscientes de um grupo de fatos, depois, conscientes de outro grupo de fatos, os fatos do outro lado. Mas essa divisão em lados é meramente subjetiva. Permaneceremos a mesma família, enquanto os liames da feição persistirem. E para os que dão valor à prece, cessar de orar pelo bem de nossos amigos só porque com a morte eles se tornaram materialmente inacessíveis, embora, talvez, se tenham tornado espiritualmente mais acessíveis, é sucumbir ao peso residual de velhas abusões eclesiásticas e perder o ensejo de um bom serviço. Capítulo 22 – O problema da existência. Sentai-vos diante de um fato na atitude de uma criancinha, preparai-vos para abandonar todas as ideias preconcebidas, e ide humildemente para onde quer que seja, para qual seja o abismo que a natureza vos leve. O Kisley. Muita gente acha difícil crer na realidade da existência contínua. Também é difícil crer ou compreender a existência no que chamamos o outro mundo, mas se refletirmos sobre o ponto, havemos de concordar que é igualmente difícil crer na existência neste nosso mundo, ou que é difícil crer na existência em geral. O problema da existência sempre foi motivo de perplexidade. De nenhum modo pode ser estabelecido a priori. Tudo é uma questão de experiência, isto é, de evidência. Pela experiência sabemos que tais coisas realmente existem, mas não podemos saber como surgiram, para que existem e o que virão a ser. Não sei das razões para admitir que só as coisas que nos são familiares tenham existência, salvo declarando que não temos experiência de outras. E está aqui a questão em debate: temos nós prova evidencial, direta ou indireta, de qualquer outra forma de existência além da nossa? Se a temos, será fútil sugerir a dificuldade de crer na realidade de tal existência. Só os fatos nos devem guiar. No atual estágio da história da humanidade, poucos fatos científicos estão mais bem firmados e são mais largamente aceitos do que os principais da astronomia, o conhecimento dos tamanhos e das distâncias dos campos celestes e o enorme número de sistemas solares distribuídos pelo espaço. Não obstante, quando bem apreendidos esses fatos se nos revelam inacreditáveis e acima das forças da imaginação humana. O Sol, 1.000.000 de vezes maior que a Terra, Arcturus, 100 vezes maior que o Sol, e tão distante que a luz, apesar da sua espantosa velocidade, leva 2 séculos para chegar de lá até aqui. Fatos como estes são de nível elementar,
mas sobreexcedem a nossa capacidade imaginativa. O fato de a Terra ser um pontinho invisível para quem a tente ver lado uma estrela, bem como o fato de a Terra ser apenas uma multidão inumerável dos mundos, devem fazer-nos compreender a profunda nihilidade de um conceito de existência apenas baseado na familiaridade com o ambiente que nos rodeia, a rua, o bonde, o escritório, e também abrir-nos os olhos quanto às proporções entre a nossa experiência de todos os dias e a grande realidade. A própria guerra, essa, para nós, tremenda luta em que se empenhou o mundo. Que é senão briguinha de formigas à luz de milhões e milhões de sóis. Não obstante, o infinito valor e a vital significação de cada alma humana têm que ser levados em conta. E isto é outro fato de muita importância, pois que em vez de restringir as potencialidades da existência aumenta-as ainda mais. A multiplicidade, a magnificência, o proteiforme da existência material não esmaga a alma humana, ao contrário, ilumina e amplia o palco em que o drama humano se representa, e deve tornar-nos aptos a compreender quanto maiores poderão ser as nossas possibilidades no infinito curso do desenvolvimento. A circunstância de ainda nada sabermos sobre estas possibilidades nada quer dizer. Se não sobreviesse a noite, ignoraríamos as estrelas. Só depois de findos os trabalhos do dia e de haver desaparecido o sol é que a grandeza do mundo estelar nos chama a atenção. E mesmo à noite, basta um leve nevoeiro para que não tenhamos a sensação de nenhum outro mundo além do em que vivemos. Fosse esse nevoeiro permanente, e quão mesquinho não seria o nosso conceito do universo. A não ser que insensatamente imaginemos que as nossas circunstâncias já nos permitiram conhecer a totalidade da existência, atrevo-me a dizer que miseravelmente mesquinha e limitada deve ser uma verdadeira descrição do nosso conceito do universo, ainda que esse conceito venha dos que, sem nenhuma hesitação, avançam até onde os fatos o permitem. Porque na verdade a experiência humana é tremendamente mínima. Não podemos ter consciência senão de um só instante do tempo. O clarão fugaz do que chamamos presente é tudo quanto, de modo direto, podemos apreender do mundo exterior. O presente, instantâneo fotográfico. Mas a realidade da nossa existência vai muito mais longe. Só isolado o presente para nós não teria sentido, e olhamos para trás e para a frente, para o antes e o depois. Nossa memória está cheia de passado, nossa imaginação projeta-se no futuro, vivemos entre o passado e o futuro. O mesmo se dá com os animais de desenvolvimento mais adiantado, também eles ordenam suas vidas com base na memória e na antecipação. É com base na antecipação que o mundo animal executa os seus atos conscientes mais triviais. Comemos, repousamos, trabalhamos, tudo com os olhos no futuro imediato. A experiência do passado e a expectação do futuro é que norteiam, controlam e determinam o momento presente. Sem nenhuma ideia do futuro, nossa existência seria apenas mecânica e sem qualquer significação. Nada mais natural, pois, que a humanidade, erguendo-se acima da simples animalidade, procure respostas às questões concernentes à sua origem e destino, e olhe com vivo interesse todos os termos do problema do onde e do para onde. Pode acontecer, como tantas vezes acontece, que ultrapassemos a justa medida e, movidos de um interesse exagerado pelo futuro, percamos o benefício do treino da vida presente. Mas embora nos decidamos a viver de modo completo no presente, cumprindo todos os nossos deveres, ainda assim, e para que façamos honra à inteligência humana, devemos manter-nos conscientes de que há um futuro de algum modo determinado pelo presente, e nada mais razoável que procuremos investigar, como pudermos, que futuro é esse. A investigação da sobrevivência, ou de experiência que certamente teremos de iniciar de um instante para outro, constitui, pois, atividade eminentemente sadia e suscetível de consequências vitais. Esse estudo pode influenciar todas as nossas ações e dar uma vívida significação tanto à história humana como à nossa experiência individual. Se morte não é a fim,
Então a atividade mental deve continuar do outro lado, em interação com outras atividades mentais. Temos na Terra o fato da telepatia para provar que os órgãos corporais não são absolutamente essenciais à comunicação de ideias. A mente atua de modo direto sobre a mente e estimula a reagir por outros meios que não os materiais. O pensamento não pertence à região material, apesar de exercer influência sobre essa região por meio de um mecanismo subministrado pela vitalidade. O modo pelo qual tal coisa se realiza ainda nos em essência é ignorado, e o fato de que essa interação seja possível parecer-nos-ia grandemente estranho, se a ele não estivéssemos tão afeitos. Ora, é razoável admitir que a mente deve estar mais à vontade, mais em casa, e mostrar-se mais exuberadamente ativa, quanto menos necessitar dessa interação entre o físico e o psíquico, ou entre o mental e o material, isto é, quando a influência restritora dos nervos e do cérebro estiver afastada e as limitações espaciais do corpo já não existirem. Mas só a experiência deve ser o nosso guia. Capítulo 23. Ação recíproca entre a mente e a matéria. Spiritus intus alet, totam infusa per artus mens agitate movem, et magnus corpora misset. Virgílio, Eneida. Vida, mente e consciência não se confundem com matéria, sejam o que forem, mostram-se algo distinto da matéria e da energia, apesar de se utilizarem e dominarem o que é material. A matéria é ordenada e movimentada por meio da energia, e frequentemente por influência da vida e da mente. A mente por si mesma não exerce força, nem entra no plano da física, mas indiretamente determina resultados que sem ela não se realizariam. Determina movimentos e disposições, ou construções, de um caráter pré-estabelecido. Uma ave produz a pena e produz também o ninho. Eu duvido que haja menos desígnio num caso do que em outro. Embora seja fato de observação elementar, constitui um mistério a atuação da vida na matéria. Do movimento de um dedo à construção de um aeroplano, nada mais temos do que uma sucessão de passos. Do crescimento de uma plantinha ao voo da águia, do grânulo de fermento, num dos extremos, ao corpo humano, em outro, o poder organizador que a vida exerce sobre o material é notável. Quem duvidará da supremacia do espiritual sobre o material? É um fato das mais portentosas consequências. Se a ação recíproca entre a mente e a matéria na realidade se verifica, e se mente e matéria são entidades persistentes, não há limites às possibilidades dessa interação, limites previsíveis, e só poderemos ser guiados e informados pela experiência. Se os resultados produzidos são considerados miraculosos ou não, isso depende do nosso conhecimento. Do conhecimento de todas as forças latentes na natureza e de todas as inteligências que existam. O primeiro contato de um selvagem com o homem civilizado, dá-lhe impressão de enleio com o sobrenatural. Uma carta, uma carabina, mesmo uma dentadura, criam a superstição, e um telegrama é manifestamente miraculoso até para as pessoas bastante inteligentes para apreender a maravilha. Uma colmeia de abelhas, desafeita a interferência do homem, poderia, se acaso tivesse bastante inteligência para a ponderação do assunto, admirar-se da maravilha do seu próprio funcionamento. Assim também as criaturas humanas, se possuem a inteligência necessária para considerar os fatos, são levadas a reconhecer uma orientação, e em consequência assumem a atitude religiosa. Por outras palavras, reconhecem a existência de um poder acima da natureza comum, um poder que com propriedade pode ser chamado sobrenatural. Significação do termo corpo. A experiência comum sobre corpos mostra-nos que são compostos de partículas derivadas da terra, sejam corpos animados da vida vegetal ou da animal. Mas tenho que a verdadeira significação do conceito corpo é meio de manifestação. Um modo físico de manifestação adotado por alguma coisa que, sem esse instrumento ou órgão, seria algo diferente. Por que costumamos dizer que os corpos são feitos de matéria? Certamente porque não sabemos de nada mais que possa constituir corpos,
Mas deficiência de conhecimento não é argumento. Na verdade, se os corpos fossem feitos de outra coisa que não a matéria, não seriam para nós perceptíveis, isto é, perceptíveis aos sentidos que a evolução em nós desenvolveu. Estes sentidos só nos informam quanto à matéria e às suas propriedades. Construções, ou corpos feitos de éter, não cairiam sob a nossa percepção, não nos seriam aparentes, e não seriam o que ordinariamente chamamos corpos. Para atender às nossas exigências atuais são necessários sentidos. Para que se torne aparentes aos nossos sentidos, uma entidade psíquica ou vital tem que penetrar no reino da matéria, tem que vestir-se de partículas materiais ou assimilá-las temporariamente. Pode ser que corpos etéreos não existam, a tarefa da prova recai sobre os ombros dos que lhes admitem a existência. Mas cumpre concordar que ainda que existam não poderão impressionar os nossos sentidos. Se seres desencarnados impressionam os nossos sentidos, deve ser porque, com a ajuda de alguma faculdade mediunística, ocasional e excepcionalmente eles interagem com a matéria comum, ou se submetem ao que chamamos materialização. Mas se há inteligência em outro plano de existência que não o nosso, e se é possível admitirmos que tem corpos, esses corpos devem ser de éter ou de qualquer coisa para nós intangível. Poderão dizer que o que é intangível deve ser invisível e incapaz de ser fotografado. Será assim, mas isto não procede, porque a luz é um fenômeno etéreo. Éter e éter, ou éter e luz, poderão ser interatuantes, mas a interação entre o éter e a matéria permanece peculiarmente ilusiva. Tal interação só ocorre por meio de uma carga elétrica, e o que diz respeito ao éter ainda não nos é conhecido. Mas, intangível e ilusivo que seja, podemos conhecer que o éter seja uma substância, talvez ainda mais substancial que a matéria traço, a qual poderá ser uma modificação do éter, e uma diferente organização sensorial pode fazer que o éter eclipse a matéria. Em meu livro O Éter do Espaço estudo esta tese de um ponto de vista puramente físico. Não desejo, entretanto, fazer nenhuma asserção categórica sobre o possível uso psíquico do espaço. Tudo neste assunto é meramente especulativo. Os corpos que por ora conhecemos são os materiais, e tenho de ater-me aos fatos. Isto não quer dizer que fechemos as portas a outras possibilidades. E temos de recordar o que escritores de grande inspiração consideram corpos espirituais. Creio que a verdade está com eles e sugiro que tais corpos poderão tornar-se realidades físicas, embora não de caráter material ou molecular. Isto quer dizer que o nosso eu transcendental poderá associar-se permanentemente ao éter, para uma vida de atividade intercomunhão, como agora está momentaneamente associado à matéria. E mais, sustento que já estamos associados ao éter, aqui e ali, e só temos de desfazer-nos da nossa vestimenta material para nos emanciparmos da carne e penetrarmos numa fase mais alta de existência, para a qual nosso atual aprisionamento e conflito com a matéria são apenas preparatórios. Capítulo 24 – Ressurreição do Corpo. O espírito nunca nasceu, o espírito nunca cessará de ser. Edin Arnold. No desconhecido drama da alma, o episódio da existência corporal deve ter uma profunda significação. A matéria não pode ser unicamente obstrutiva, ainda que a obstrução estimule o esforço e traga progresso, como numa corrida de obstáculos. Deve ser também auxiliar. Qualquer que seja o caso com a matéria externa, o corpo é certamente um auxiliar, enquanto está de saúde e no vigor, e dará oportunidade para o desenvolvimento da alma por meio de novos e inesperados caminhos só possíveis na vida terrena. Isto é o que faz da vida muito curta um mal. Evitemos de nos entristecer em excesso com o drama dos nossos dias. Pode ser que o intenso treino e o corajoso enfrentar do destino que em muitos casos acompanham a voluntária entrada numa guerra perigosa, compensem em intensidade o que escasseia em duração, e que o benefício da vida na Terra não se prejudique tanto com a violenta interrupção dessa vida como poderia parecer. Não obstante,
O espetáculo de milhares de moços ceifados no verdor, por entre cenas de horrível tumulto carniceiro, não é dos que possam ser olhados com equanimidade. Claro que será nocivo uma tal ablação de uma importante parte de cada carreira individual, uma parte que muito poderia fazer para o desenvolvimento das faculdades e o alargamento da experiência. A simples circunstância de tão sinceramente lamentarmos o cerceamento de vidas pela guerra mostra que não temos o corpo unicamente como meio de manifestação, mas também como campo de tirocínio da alma. A carne pode de algum modo ajudar o espírito, como o espírito indubitavelmente ajuda a carne. Isso é vida terrena. Quando fraca, é útil e estimulante. Quando forte é eufórica e soberba. As faculdades e poderes desenvolvidos no reino animal durante milhões de anos de evolução, e agora herdados pelo homem, não são de desprezar. Por isso os que pensam que alguma coisa dos elementos essenciais, ou atributos do corpo, é levada para uma fase de vida mais alta, isto é, os que pensam que o valor adquirido por meio do corpo material sobrevive e torna-se uma permanente aquisição da alma, podem recorrer àquela expressão medieval da ressurreição do corpo como apta a exprimir o seu pensamento. É uma verdade que por falta de demonstração exige ênfase. Essas velhas expressões consagradas pelo longo uso e familiares a todos os santos, embora com sentido diverso, podem ter profunda significação espiritual. Quando devidamente aprendidas, não são relegadas com leviandade. Não me parece de todo fantasista retraçar alguma similaridade ou analogia entre as ideias de hereditariedade de Weismann e a passagem de atributos corporais, ou poderes adquiridos, para a futura vida da alma. Quando consideramos se alguma coisa, ou que coisa, possui probabilidade de permanência, temos em vista a alma. Meros acidentes corporais são temporários, a perda de um braço ou de um olho não afeta a progênie. Mas à parte esses acidentes corporais, existem coisas do corpo que afetam a alma. E coisas transmissíveis que podem tornar-se permanentes. Os hábitos que nos remodelam, bons ou maus, não ficam provavelmente só no corpo. E nesse sentido também a existência futura pode ser exaltada, ou maculada por algum tempo pela permanência de traços corporais, ou por esta ressurreição do corpo. Além disso, sabemos que embora traços corporais, como cicatrizes e feridas, não afetem a alma e o caráter permanente, são, para propósitos demonstrativos, ou de identificação, revivados nas comunicações com amigos, do mesmo modo que o aspecto geral de uma certa idade, e detalhes relativos a roupas e maneiras, costumam de alguma forma ser ressurrectos. E é a isto que atribuo o curioso interesse que os passados ainda sentem pelas coisas que possuíram na vida terrena. Essas coisas são recordadas não pelo que um negociante consideraria o seu valor, mas por fornecerem boa documentação de identidade, correspondem às peças de convicção produzidas durante um julgamento em tribunal, peças que silenciosamente evocam fatos. O modo dos vivos tratarem esses objetos reflete a consideração que tinham para com o morto e portanto não merecem a sua indiferença. Nada do que afeta o espírito humano pode ser alheio a uma alma simpática, ainda que as suas novas preocupações e atividades sejam de ordem diferente. Parece que nos momentâneos contatos com a terra, o novo ambiente do além se afasta para que só fique em campo o ambiente já abandonado. O novo ambiente é relembrado, mas não de modo vívido. Haverá dificuldade em viver simultaneamente em dois mundos diversos, especialmente depois de uma longa vida passada apenas num deles. Os cuja vida aqui foi colorida, ou enobrecida, pela cultura e por altos objetivos, terão provavelmente mais elementos para transmitir informações que atravessem as fronteiras. Mas só movidos pelo senso do dever ou pelo espírito de missionarismo poderão afastar-se do estado de felicidade em que se encontram para, por meio de comunicações, virem ajudar aos seus irmãos ainda na terra. Capítulo 25 – Atitude sábia e prudente. O vago e o confuso inevitável no início de uma nova linha de pesquisas,
Muito naturalmente desagrada ao sábio afeito às lides matemáticas do conhecimento experimental. Um homem desse tipo que lê esta obra poderá sentir-se na situação do técnico tirado de um serviço regular, onde tudo é rigor e boa coordenação, e no qual dispõe de um corpo competente de ajudantes, para vir meter-se com marinhagem inexperiente num estranho mar cheio de obstáculos, bancos de areia e algas. Aceitemos a analogia, mas relembremos a esse homem que as algas flutuantes podem denunciar uma terra nova, desconhecida, e que redundou em lucro para o homem o fato de, pela primeira vez, as quilhas de Colombo cortarem o mar dos Sargassos. F. W. H. Maieres, Pantasms of the Living. Constitui fato digno de nota que a maioria dos homens cultos haja fechado o espírito para o que a muita gente parece coisa líquida e clara. Os que se intitulam espiritualistas estão possuídos de uma fé ingênua e simples, interpretam suas experiências pessoais da maneira mais direta e cândida e muitos são levados aos erros da credulidade por influência de pessoas destituídas de escrúpulos. Não obstante, a gente de coração simples sempre foi mais acessível aos conhecimentos novos. Sempre que uma revelação cai sobre a raça humana, não são os sábios, sim os simples, os primeiros a recebê-la. Isto nenhum valor possui como argumento. Os simples podem errar e também interpretar mal suas impressões, do mesmo modo que, do outro lado, os cultos podem manter-se de olhos fechados para tudo quanto lhes pareça sem ligação com os seus conhecimentos e convicções. É inevitável que qualquer nova ordem de coisas não comece conectada com a anterior. Algum tempo tem que passar-se antes que o peso dos fatos impulsione as mentes cultas numa direção nova. Nesse entretempo os incultos se absorverão em experiências pessoais e marcharão para frente lá a seu modo. Os fenômenos psíquicos revelados pela investigação de há muito que vem sugerindo a existência de inteligências outras que não as dos vivos, os chamados espíritos. Explicações alternativas, inclusive da telepatia, vêm sendo propostas, em tentativas perfeitamente legítimas e necessárias. Mas no meu pensar existem fenômenos que não se sujeitam a essas explicações, e como certas hipóteses espíritas praticamente tudo explanam, fui forçado a inclinar-me diante delas, ou do que chamo as explicações do bom senso. A atitude de afastamento dos homens de ciência é, entretanto, perfeitamente compreensível, e não desrazoável. Exceto quando se esquece das limitações e cultiva odiosa filosofia de pura negação. Quem estuda mecanismo, claro que encontra a mecânica, e se o mecanismo é fisiológico, encontra a física e a química, mas nem por isso está autorizado a negar a existência de tudo mais. O fim da ciência é traçar o modo de ação das leis da física e de química, por toda parte e em todas as circunstâncias. Essas leis se nos apresentam como de aplicação universal, tanto nas mais distantes estrelas como aqui na Terra, tanto no organismo animal como na matéria inorgânica, e só um estudo da sua ação já constitui uma tarefa imensa. Mas os trabalhadores da ciência são muitas vezes erroneamente interpretados. Laplace, por exemplo, anda com frequência mal compreendido na sua resposta quanto à posição de Deus no sistema cósmico por ele formulado. Disse Laplace que não tinha necessidade dessa hipótese, conceito vulgarmente citado como ateístico. O sentido da sua resposta, entretanto, não é esse, embora fosse ela um tanto inconciliatória e rude. Laplace procurava reduzir a astronomia a princípios mecânicos claros e definidos. E a introdução ali de um dedo de Deus seria complicação ou intrusão sem sentido. Não complicação ou intrusão no universo, está claro, mas no sistema cósmico que Laplace concebera, no seu sistema do mundo. Os teólogos que admitem a deidade sempre atuante por meio de agentes e meios racionais devem conceder aos trabalhadores científicos tudo quanto legitimamente eles reclamam no campo positivo, bem como encorajá-los no estudo detalhado desses agentes e meios. Se os homens soubessem mais da ciência e da atmosfera em que os seus obreiros trabalham,
poderiam interpretar melhor certas negações ocasionais, às vezes rudes. Essas negações são perfeitamente explicáveis à vista das limitações de campo que as ciências físicas até aqui sabiamente se impuseram. É um verdadeiro instinto, que se ressente da prática medieval, o introduzir na ciência causas ocultas ou desconhecidas. Atribuir, por exemplo, a elevação da seiva a uma força vital seria absurdo, porque seria abandonar o problema e deixar tudo na mesma. O progresso na ciência principiou quando as causas espirituais e transcendentais foram eliminadas, ou tratadas como inexistentes. A simplicidade assim atingida casava-se com a verdadeira mentalidade científica. A abstração demonstrava-se útil e justificada pelos resultados. Não obstante, causas no tipo material e mesmo espiritual podem na realidade existir, e podem influenciar ou produzir fenômenos. E tem que constituir tarefa da ciência o descobri-las ou começar a tentar nelas, depois que a parte material da natureza estiver suficientemente conhecida. Alguns de nós, prudente ou imprudentemente, queremos ampliar o campo da ciência física, nele gradualmente admitindo mais e mais coisas da grande totalidade das coisas. Para esse fim foi criada a Society for Physical Research, para a extensão da ciência a campos inéditos, por meio de pacientes explorações através de uma região comparativamente nova. O tentame foi no começo mal compreendido e muito criticado, é esforço de grande ambição, não há dúvida, mas perfeitamente legítimo, e se falhar, paciência. Mas o avanço em novas direções há que ser prudentemente moroso e temos de admitir que sociedades entregues ao estudo de ramos de ciência já de longa data estabelecidos estejam certas na sua resistência a novidades estranhas, e que deixem o estudo dos novos fenômenos um grêmio de sábios reunidos especialmente para esse fim. Regiões novas serão um dia incorporadas aos territórios da ciência, mas terão antes de fazer válidos os seus direitos e civilizarem-se. Porque causas não familiares têm de ser introduzidas, de tempos em tempos, no acervo dos conhecimentos sistematizados, a não ser que já saibamos tudo sobre o universo. Fatos difíceis de aceitar podem ser repelidos pela nossa atenção, mas sem investigação não devem ser negados. E na realidade estranhos fatos ocorrem, que não cabem nos quadros das ciências estabelecidas. Constituem para elas perturbações. A impressão que causam é a de um duende caprichoso e malfazejo que se introduzisse num determinado aparelho de laboratório, criando terríveis complexidades e perturbando o sereno curso das leis estabelecidas. Para evitá-lo, os laboratórios trancam-se a tais intrusões, mas o universo fica aberto. E se na realidade verificamos a interação de inteligências outras que não as dos vivos, cedo ou tarde seremos forçados a tomar conhecimento disso e admitir uma nova concepção da existência. De uma forma ou de outra, a evidência tem sido cruel para com a espécie humana desde a mais remota antiguidade, e sempre transpareceu sob as roupagens fuscas da superstição. Os mesmos fatos conhecidos e referidos por Virgílio e muitos outros vates, as mesmas experiências que o folclore mostra na história de todas as terras surgem agora em nossa idade científica, e muitas vezes debaixo do mais rigoroso escrutínio científico. E novos progressos da ciência dessa maneira se realizam. Qualquer criatura possuída pelo real desejo de conhecer a verdade não terá deficiência de provas, se acaso assimilar, com isenção de ânimo, o material já acumulado, e depois aguardar a oportunidade de acrescê-lo com a experiência pessoal. Essa oportunidade pode ocorrer a qualquer momento, o tudo é estar pronto para não deixá-la escapar. O material acumulado pelos outros prepara-nos para esta ordem de estudos, mas a convicção só vem por meio da experiência pessoal. A matéria em causa pode ser verdadeira ou não. Se for falsa, o pertinaz estudo do assunto lhe demonstrará a falsidade. Se for verdadeira, o estudo demonstrará a sua verdade, e a sua tremenda importância. Porque na natureza não existem meias verdades, a menor coisa nova tem consequências tremendas,
nossos olhos terão de abrir-se lentamente, ou serão ofuscados. Certa vez, em 1889, comparei a sensação do investigador físico com a de um menino que por longo tempo houvesse batido nas teclas num piano abandonado, no qual um poder invisível entrara a soprar um hálito vivificante. Foi isso no começo da série de descobertas revolucionárias sobre a radiação e a natureza da matéria, que desde então encheram o mundo. E hoje uma vez mais o toque de um dedo arranca notas, e de novo o menino hesita, entre deleitado e medroso, diante das cordas que parecem vibrar à sua vontade. Capítulo 26 – Visão do Universo. Qual pode ser então a palavra final? Ou, que efeito têm estas investigações sobre a minha concepção do universo? O caso é mais importante do que parece, porque se os fatos podem influenciar a outros, devem influenciar a mim também, e esta é a única influência da qual tenho conhecimento de primeira mão. Não se suponha que o meu ponto de vista haja mudado de modo apreciável em consequência da morte de Raymond e das experiências que neste livro menciono. Minhas conclusões se cristalizaram por si mesmas no decurso de anos, sempre com base em experiências desta ordem. Mas o fato da morte de Raymond veio fortalecer e liberar o meu testemunho. Firma-se ele agora em experiências minhas, em vez de nas alheias. Enquanto estamos na dependência de provas ligadas à aflição de terceiros, temos que nos conservar reticentes e cautelosos, e em muitos casos, de guardar o silêncio. A exposição dos fatos depende de autorização dos seus donos, e nem sempre é conseguida. Minhas deduções de hoje são as mesmas de outrora, com a diferença apenas de que se apoiam em fatos de minha experiência pessoal. Só uma pequena variação será notada entre o observador de outrora e o de hoje. Quando outrora me sentava à frente de um médium, eu não defrontava com fatos que me dissessem ao coração, fora os relacionados a perdas de amigos velhos. Agora, porém, se vamos, eu ou algum membro de minha família, a um médium, sem lhe darmos o menor sinal da nossa identidade, meu filho logo se apresenta e prossegue em sua clara e convincente série de demonstrações evidenciais, às vezes dando testemunhos de alto espírito crítico, às vezes contentando-se com palestras familiares ou reminiscências, mas sempre agindo de maneira coerente com a sua personalidade e os seus estados da alma. Se num caso especial o médium mostra fraqueza, ou se advém dificuldades de qualquer ordem, Raymond observa o fato e ele se refere em qualquer outra oportunidade, através de um médium diferente. Em todos os casos mostra-se ansioso na produção de provas convincentes. E também revela o desejo de que não fique guardado comigo o que diz. Eis o motivo da publicação desta obra. Estou convencido da sobrevivência da personalidade depois da morte como estou da minha existência na Terra. Poderão alegar que essa convicção não se baseia na experiência dos meus sentidos. Responderei que sim. Um cientista especializado em física não está sempre limitado pelas impressões sensoriais diretas, lida com uma multidão de coisas e conceitos para os quais seus sentidos são como inexistentes. A teoria dinâmica do calor, por exemplo, e a dos gases, as teorias da eletricidade, do magnetismo, das afinidades químicas, da coesão e até o conceito do éter levam-no a regiões onde a vista, o ouvido, o olfato e o tato são impotentes para qualquer testemunho direto. Em tais regiões tudo tem de ser interpretado em termos do insensível, do não substancial e do imaginário. Não obstante, essas regiões do conhecimento tornam-se-lhe tão claras e vivas como as coisas materiais. Fenômenos comuníssimos requerem interpretação baseada nas ideias mais sutis. A própria solidez aparente da matéria pede explanação, e as entidades não materiais com que os físicos jogam, gradualmente revelam tanta realidade como tudo quanto ele conhece sensorialmente. Como Lord Kelvin costumava dizer, nós de fato sabemos mais a respeito da eletricidade do que da matéria. E como é assim, irei mais longe dizendo que estou convencido da existência de graus do ser,
não somente mais baixos na escala do que o homem, como também mais altos, graus de toda a ordem de magnitude, de zero ao infinito. E sei, por experiência, que entre os seres alguns existem empenhados em ajudar e guiar a humanidade, não desdenhando de entrar em detalhes mínimos, se desse modo podem assistir às almas que lutam por elevar-se. E creio ainda que entre esses seres elevados um existe ao qual por instinto o cristianismo consagra reverência e devoção. Os que julgam que a era do Messias está passada, confundem-se estranhamente. Essa era mal começou. Para as almas individuais o cristianismo floresceu e deu frutos, mas para os males do mundo é ainda um remédio não experimentado. Será estranho que a horrível guerra de hoje fomente e melhore o conhecimento de Cristo e ajude a humanidade a compreender a inefável beleza de sua vida e de seus ensinamentos. Entretanto, coisas ainda mais estranhas têm acontecido, e seja lá como as igrejas se comportem, creio que a voz de Jesus ainda será ouvida por uma grande parte da humanidade, como nunca o foi até hoje. Meu viver na terra aproxima-se do fim, pouco importa. Espero não ir-me antes de dar o meu testemunho da graça e da verdade que emanam desse divino ser, cujo amor pelos homens pode ser obscurecido pelos dogmas, mas nunca deixará de ser acessível aos meigos e humildes. A intercomunhão entre os estados, ou graus da existência, não se limita a mensagens a amigos ou parentes, ou a conversas com personalidades do nosso nível. Isto constitui uma pequena parte da verdade inteira. Esse intercurso entre os estados da existência traz consigo, ocasionalmente às vezes inconscientemente, comunhão com altíssimas almas que se foram antes de nós. A verdade dessa influência contínua coincide com as mais altas revelações feitas ao gênero humano. Esta verdade, quando assimilada pelo homem, significa a certeza da realidade da oração, bem como a certeza da simpatia ou graça daquele que jamais desprezou os que sofrem, os pecadores, os humildes, e significa ainda mais, a possibilidade, algum dia, no olhar ou de uma palavra do Eterno Cristo. Fim.